você, aqui quem fala é a Lila e hoje eu vim fazer um vídeo um pouquinho diferente aqui, que é o quê? É uma resenha barra comparativo com o filme de Jogador Número 1. Primeiro, vamos fazer aqui a nossa resenha sobre este livro maravilhoso. Então, Jogador Número 1, vamos fazer a resenha, depois eu aviso pra vocês quando eu começar a falar do filme. E quando eu precisar falar algum spoiler, eu vou avisar um pouquinho antes, tá bom? Jogador Número 1 conta a história de um campeonato, digamos assim. Existe um futuro pós-apocalíptico, digamos assim. Não é pós-apocalíptico, um futuro distópico, digamos assim. Em que as coisas acontecem, o mundo está meio, sabe, em recessão, tá tendo uma crise de combustíveis e tal, tá tendo uma crise de energia e o mundo tá meio caótico. E acontece que tem um cara que criou uma simulação que chama Oasis, e o Oasis é tipo uma simulação mor. Então existem escolas, trabalho, então a maioria das pessoas passa a maior parte do seu tempo de vida conectado no Oasis com seus óculos Rift e vivendo lá na tecnologia de um mundo muito melhor. Na verdade, de muitos mundos, porque o Oasis ele é um lugar que tem muitos planetas, muitos lugares, e você pode ser quem você quiser. Então a maioria das coisas você compra lá no Oasis e aí manda entregar em casa, enfim. A maioria da vida das pessoas do mundo inteiro é dentro desta simulação. O cara que criou a simulação eram dois amigos, né, dois sócios, e o grandaião lá, o mor de todos, ele faleceu, mas antes de morrer ele deixou um legado, né, uma espécie de campeonato em que as pessoas, né, poderiam entrar dentro do Oasis, entre esses centenas de milhares de mundos que existem no Oasis, e encontrar um easter egg que ele deixou escondido, que era um ovo, né, um easter egg que ele deixou escondido dentro do jogo. E para conseguir este ovo, eles precisariam passar por 3 portões, digamos assim, teriam que encontrar 3 chaves e passar por 3 portões. E aí a história do livro é mais ou menos esse campeonato. Temos o nosso protagonista, que é o Wade, e ele, no Oasis, ele se chama Parzival, o nome do personagem dele, e esse rapaz, ele consegue encontrar a primeira chave, e dali é dada a largada, assim, pra uma coisa caótica que é esse campeonato, e a gente vai acompanhando os acontecimentos desse campeonato até finalmente ter o desfecho lá no finalzinho do livro, não é mesmo? É um livro muito bacana, é um livro muito gostoso, eu gostei muito dos personagens. O Parzival é um cara, assim, muito legal, ele é muito inteligente, ele é um cara bem nerdzão mesmo, que consumiu muito conteúdo. Esse livro, ele é nostálgico para a maioria dos 30 a mais, porque ele fala muito da década de 80. Eu nasci no final da década de 80, né? Eu nasci em 89. Então, pra mim é muito nostálgico. Eu li muitas passagens pro Rafa enquanto eu tava lendo o livro, no começo, assim, mais no comecinho. Porque nós tínhamos muita vontade de ver o filme. Então, ele queria assistir o filme, porque o Rafa não é muito de ler, né? Acho que por conta também do TDAH, ele é TDAH, então é muito difícil pra ele focar em um livro e ficar muito tempo num livro, porque não é uma coisa que ele ama, sabe? Ele é mais focado em videogames e tudo mais. Então, eu li algumas passagens pra ele, ele achou fantástico, tem muitas fanservices, assim, fala de muita coisa da cultura nerd dos anos 80 e 90 ali, e é muito, muito, muito gostoso mesmo de ler, assim. Até eu, sendo da final da década, me senti muito representada, porque apesar de ser do final da década, eu convivi com muitas coisas dos anos 80, filmes, séries e tudo mais, porque o começo da década de 90 ali é tudo me junto misturado, sabe? Os personagens são ótimos, eu gostei muito dos plots também, os plots são muito legais. Teve uma parte assim que o livro começou a chegar num frenesi tão grande que eu fiquei, meu Deus, e agora? E agora? E agora? Sabe? Então assim, tinha muitas lacunas assim que, nossa, e agora? Chegava num momento que parecia uma encruzilhada que não tinha saída, daí acontecia alguma coisa e resolvia a situação, e acontecia outra coisa e entrava em outro momento de encruzilhada, assim, foi um livro muito gostoso de ler, foi um livro muito instigante para ler. Todo mundo que lê esse livro acha muito bacana, eu vejo muitas críticas boas, eu tenho muitas pessoas que leram esse livro, que gostam muito desse livro, ele tem boas avaliações. Então eu estava muito empolgada para ler e eu queria muito ver o filme, né? A respeito de narrativa, o livro é bem narrado, ele é em forma de diário, então ele
em primeira pessoa, né? O Parzival que está narrando o livro, e isso é bacana, né? A gente ler em primeira pessoa, ver as coisas, é como se a gente estivesse realmente dentro de um óculos VR lá, né? Um óculos de realidade aumentada, lendo e imaginando as cenas e vendo as coisas e tudo mais. Tem muitas coisas fantásticas, assim, muitas coisas mesmo fantásticas. A narrativa é bem frenética, tem algumas partes que são um pouco mais arrastadas, mas depois começa a ficar bem frenético, tem muita coisa acontecendo e a gente fica muito instigado mesmo. Eu gostei muito, de verdade, eu gostei muito desse livro, eu dei 5 estrelas, favoritei, inclusive, né, recentemente fiz meu vídeo de favoritos e já tem favoritos novos, 2, para ser mais exato, assim. Foi uma leitura maravilhosa. E eu acabei de ler este livro no início de uma tarde e acabei de ler e disse, acabei, Rafael. O Rafael já sentou no sofá, a gente já botou o filme para assistir. E aí vamos começar a parte do filme. Comecei a ver o filme, eu estava empolgadíssima, eu estava com tudo muito fresco na minha memória. Eu pensei, vai ser maravilhoso, eu vou ver coisas que eu acabei de ler na televisão, vai ser muito legal. E foi assim, ó, uma bosta. Vamos por partes, como diria Tio Jack. Primeira coisa que eu tenho a dizer é, o filme é muito bom. O filme é muito bom. Se você isolar ele completamente de que ele é uma adaptação. Se você assistir o filme só como filme, show de bolas. Se bem que o Rafa ficou meio brocochô, né? Ele não curtiu tanto, ele achou que ia ser muito mais legal. Eu achei ele um pouco corrido, porque ele acontece muita coisa, né, ao longo do filme. Ele tenta buscar muita coisa que tem no livro, mas acontece muitas coisas e eu acho que ficou muito corrido, muito, sabe, muito embolado as coisas no filme. Mas o filme em si é legal, no geral. Como adaptação é horrível, sério, pro coração do leitor, principalmente o leitor que acabou de ler, é assim, uma facada no peito, sabe, no peito não, nas costas mesmo, que parece assim, uma punhalada pelas costas, sabe, é terrível, é sofrível, é doloroso, porque você acabou de ler, você achou fantástico, você achou maravilhoso, você não acha quase nada do que você leu ali no filme. Prazer, leitor, assistindo o filme. O livro é muito melhor. Tem filmes que são melhores que o livro? Tem casos, já conheci alguns, mas é isso, não foi tão legal o filme. A coisa que mais me incomodou no filme, para ser bem sincera, foi que eles meio que estragaram os relacionamentos. Eu não gosto disso. Eu acho que os relacionamentos de um livro, eles são criados e eles têm que ser preservados numa adaptação. Eu acho que por mais que você mude acontecimentos e coisas, as relações dos personagens, elas são muito significativas na hora da escrita e devem ser preservadas na hora da adaptação. E isso me incomodou muito. Então, assim, o melhor amigo do Parzival, né, que é uma relação que eles têm de amizade muito bacana, isso não foi tão preservado. Tem essa amizade e tal, mas não demonstra o quão leais eles são um ao outro, isso eu acho muito bacana. Tem ali a Artemis, né, que é a garotinha ali, a moça da história, a pequena gafanhota, né, que ela meio que começa a ter uma relação com ele muito, muito cedo. Eu achei péssimo que nenhuma das chaves, nenhum dos portões foi preservado, e isso me irrita profundamente, porque a maneira como ele consegue as chaves, nenhuma, sabe, você viu o filme? Não é nada daquilo ali. Se você ler o livro, você vai ver coisas completamente diferentes. Ele não consegue as chaves do mesmo jeito, ele não abre os portões, não existe portões, né? Só existem as chaves. E depois das 3 chaves, você consegue abrir o portão para encontrar o easter egg. Lá no filme funciona desse jeito. E no livro não é desse jeito. Então no livro tem um desafio para conseguir a chave, né? Um lugar lá que tem um desafio. E aí você cumpre esse desafio e consegue essa chave. Depois que você tem essa chave, você tem o enigma. Você vai ter que encontrar um outro lugar do Oasis para você levar esta chave. E aí você vai colocar ela lá e ela vai abrir um outro desafio, que é o portão. E aí você consegue o portão.
é muito diferente a dinâmica do concurso dentro do livro pro filme, é muito diferente. Então eu não gostei mesmo da maneira como foi apresentada no filme, porque eles cortaram os portões, só existem as chaves não são encontradas da mesma maneira. Existe um negócio numa biblioteca lá, que é tipo o diário do Halliday. Eu achei que muita coisa no filme não faz sentido, por exemplo, essa biblioteca em si eu achei uma porcaria, porque, assim, mostra cenas, filmagens da vida, né, cortes de filmagens da vida do Halliday. Como se o cara vivesse, sei lá, no Big Brother Brasil e fosse filmado 24 horas por dia, 365 dias no ano, que as pessoas pudessem simplesmente entrar e ver imagens do negócio. Assim, achei meio bosta e isso não faz nenhum sentido. Outra coisa que eu achei que não faz muito sentido pro filme mesmo foi o fato de que eles mudaram os personagens que fazem algumas coisas. Tem uma parte do livro em que o nosso protagonista, ele meio que é preso por uma empresa lá para trabalhar para pagar as dívidas dele, e ele faz isso propositalmente para conseguir pegar informações dessa empresa, porque essa empresa é a IOI, que é os caras, os malucos lá, os 6 que estão tentando ganhar o concurso para privatizar o Waze, então cobrar o acesso das pessoas no Oasis, o que vai ser caótico, porque, né, o mundo vive no Oasis, e se o cara meio que segregar essas pessoas, aí vai ficar meio complicado, porque os pobres não vão conseguir mais acessar a simulação, né? E aí ele vai nessa empresa, ele é preso de propósito para conseguir informações, para tentar conseguir burlar o negócio que tá acontecendo no último portão, para ver se de repente alguma pessoa normal consegue ganhar esse concurso, em vez dos malucos lá, dos 6, né? E no filme não é ele que vai pra não é ele que é preso, não é ele não faz de propósito, as coisas acontecem tudo dentro de uma van e não é assim. Tem cenas fantásticas no final que foram cortadas, sabe? Eu não sei se porque não quiseram pagar os atores, assim, pra um cachê maior, né? O ator, o personagem que é muito importante nos últimos capítulos do livro ali, é um ator bem caro, assim, eu acho que eles quiseram cortar. Eu acredito que muito do filme foi cortado por conta de direitos autorais, né, porque eu acho que muitos desses videogames e tal têm seus direitos autorais que precisam ser respeitados, e por isso eles mudaram os desafios e tal. Eu entendo algumas soluções, digamos assim, mas assim, ó, eu penso assim, ó, existem centenas de milhares de jogos dos anos 80. Você não consegue aquele que tá escrito no livro, mas você consegue outro que seja mais ou menos parecido. Daí você pega um jogo que é um jogo de arcade, um jogo que você, sabe, você pega uma cena do Dungeons and Dragons, né, uma campanha de Dungeons and Dragons, em que no final você vai jogar contra um outro personagem, um videogame dos anos 80. Você pega esta informação, esta modelo de conseguir uma chave e muda para uma corrida de carros. Eu achei bem chato, sabe? Tipo, eles não tiveram nem a preocupação de deixar minimamente parecido. Tudo no filme me deixou muito não é nem chateada, eu fiquei decepcionada, sabe? Porque, como eu falei, o filme não é ruim. O filme só tem muitas passagens muito diferentes. E assim, quando você tá fresco na memória com uma coisa que você gostou muito e que foi muito boa e foi muito bem feita, bem escrita, bem estruturada, e você se depara com uma coisa que teoricamente deveria ser uma adaptação, que não tem nada daquilo que você tanto gostou, acaba sendo decepcionante, entende? Então, por isso eu não gostei do filme. Eu não gostei, sabe? Se eu tivesse que dar uma nota pro filme, eu daria a nota de adaptação, eu daria, sei lá, uns 4, sabe? Porque meio que como preservou só os personagens, e mesmo assim os personagens estão bem meio mal preservados, sabe? Então o filme do Jogador Número 1 é muito legal. Então, se por acaso você viu o filme e gostou muito, realmente o filme é muito legal. Mas se você viu o filme e gostou muito
e quiser ler o livro, tenha certeza que você vai ser, assim, surpreendido por muitas situações, porque muitas coisas acontecem diferente. Mas valeu a pena. Valeu, foi um filme visto, um livro muito bom lido, recomendo muito o livro, recomendo que você veja o filme também, para você tirar suas conclusões. Para mim, não deu certo, porque eu sou a pessoa que tinha acabado de ler o livro, então, assim, foi um momento errado de assistir aquele filme. É isso, até o próximo vídeo.